Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa caravana do UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, o RPG da nossa editora parceira Retropunk, que a gente está explorando aqui no canal, pensando, tudo que for mais importante do cenário, da lore, das regras, enfim, para vocês entenderem qual é a pegada geral aqui do jogo. Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do VG para você acompanhar tudo com calma e depois se juntar a nós na caravana e passar a ver os vídeos toda semana, beleza? Quem está ligado no movimento e está acompanhando a nossa série desde o início, sabe que o UVG ele é um jogo que mistura várias influências, vários estilos, vamos colocar assim, né? Mas uma coisa que é central no jogo é o lance da exploração. Basicamente, os personagens vão sair para explorar o território inóspito das pradarias ultravioletas rumo à Cidade Negra, né? E o espaço entre uma coisa e outra tem várias possibilidades, várias áreas interessantes, vários povoados, várias cidades, várias coisas malucas que podem acontecer. E então, partindo dessa premissa, os personagens, eles basicamente, via de regra, vão seguir essa viagem, vão embarcar nessa aventura fazendo parte de uma caravana. E esse é justamente o nosso tema de hoje. Como é que funcionam as caravanas aqui no VG? Então, se liga aí que é isso que a gente vai explorar a partir de agora. Então, olha só, pessoal, para a gente começar a entender como é que funciona essa questão das caravanas aqui no cenário, eu vou ler um trechinho aqui do livro, olha lá. A caravana é uma personagem conjunta para os jogadores, uma base de operações móvel. No verso está uma ficha de caravana para os jogadores gerenciarem. Você não precisa de uma caravana para viajar pelas pradarias, mas é uma boa ideia. Então assim, nós já até comentamos outros jogos aqui que tem essa mecânica ou algo parecido com isso. Um personagem, né, entre aspas, um supra-personagem que na verdade pertence a todos os jogadores. Aqui no caso do VG, esse personagem é a caravana. Ou seja, como o próprio livro coloca aqui nesse iniciozinho, ela vai ser a base de operações móvel, né, do grupo, provavelmente ali o local onde eles vão parar, né, para recuperar as forças, vão gerenciar recursos, vão de repente ter outros NPCs ali que podem fornecer ganchos de aventura, side quests, esse tipo de coisa. Então eu acho que a melhor maneira de compreender a caravana é justamente isso, é como se fosse uma base de operações móvel que vai percorrendo ali as pradarias ultravioletas e pode ser tanto uma fonte de problemas para os personagens, né? A gente já viu em vídeos anteriores a questão dos infortúnios, dos encontros, né, que você vai testando ali ao longo das semanas de viagem, e pode ser também uma fonte de recursos para eles se curarem, para eles descansarem, esse tipo de coisa. Então, como o texto fala também, a caravana ela é tão importante, ela é tão um personagem, né, que ela tem uma ficha própria aqui, olha, com diversas características para você preencher, com diversas informações que você vai ter que prestar atenção ali se você quiser utilizar as regras da caravana como um todo, assim, né, em toda a sua extensão para o jogo. Então a gente vai começar a ver agora justamente esses detalhes, quais são todos esses detalhes que vão compor a ficha e as regras da caravana. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que o livro vai trazer aqui em relação à caravana é justamente o dinheiro. O VG ele também tem uma parte bastante extensa até de gerenciamento de recursos, né? Seja do que você está levando na caravana, seja da sua vida, seja de equipamentos, essas coisas assim. Então, a caravana, se você quiser, né, esmiuçar isso com mais detalhes, ela oferece uma oportunidade de gerenciamento de recursos, tá? Mas o que o livro coloca aqui? Eu vou ler só mais um trechinho para vocês. Equipar uma caravana é caro. Heróis em uma caravana começam o jogo com um financiamento. Você vai financiar a sua empreitada, né? E aí ele coloca aqui uma formulazinha, né? Um D20 vezes 500 com juros de 100% ao ano para as coisas ficarem interessantes. Ou seja, você que joga RPG para escapar da vida real, para escapar das suas dívidas, aqui tem dívida também, caso você decida utilizar essas regras, né? Enfim. Os heróis acumularão custos semanais para pagar salário, comida e muito mais. Mas não se preocupe com precisão. Um registro aproximado dos gastos em caixa será suficiente. A gente comentou isso aqui em vídeos anteriores, essa questão dos recursos consumíveis, né, a quantidade de comida que as pessoas da caravana, né, os animais da caravana vão consumir, o combustível, os salários que essas pessoas vão receber, isso tudo, se você quiser dar mais atenção a esses detalhes, existe essa possibilidade aqui no UVG, tá? Como eu falei, ele tem muitas mecânicazinhas de gerenciamento de recursos. Mas, por outro lado, como o próprio livro coloca aqui, né, um registro aproximado, só para você ter uma ideia ali da quantidade de moedas, se o seu empreendimento está dando certo ou não, enfim, é suficiente.
Eu confesso que eu não curto muito esse lance de ficar contando moedinha ali e tal, mas eu acho que isso pode ser interessante dessa maneira, acompanhar isso de uma maneira mais solta, vamos colocar dessa forma, porque isso também pode ser gancho de aventura, né? Se vocês estão, principalmente a questão dos recursos, se vocês estão com poucos recursos, vocês vão precisar encontrar recursos. Se vocês não têm dinheiro para pagar os salários dos ajudantes da caravana, isso pode ser uma coisa que vocês vão ter que resolver, né? Uma quest social, sei lá, vocês vão ter que chegar em algum acerto ali. Então, por esse ângulo, por esse sentido de fornecer elementos para a aventura, fornecer problemas para os personagens resolverem, eu acho interessante você ter pelo menos uma ideia desse acompanhamento do fluxo, né, de dinheiro da sua caravana. O segundo ponto que o livro vai trazer aqui é a questão do patrono, ou seja, o financiador. Quem é que vai te emprestar esse dinheiro inicial para vocês começarem, né, a caravana? Então ele coloca aqui, olha, crie esse personagem junto com os jogadores. Quanto mais maluco, melhor. Você pode usar um dos viajantes na página tal. Tem um exemplo aqui que eu vou mostrar, acho que não nesse vídeo, mas no vídeo futuro, vários exemplos de NPCs que vocês podem encontrar ao longo do caminho. Então, ou você cria esse personagem junto com os jogadores, ou você pode pegar algum NPC que já está pronto lá do livro e adaptar, enfim. Pergunte aos jogadores sobre os objetivos do patrono, a organização, os oponentes, fraquezas, estranhezas e assim por diante. Ou seja, a gente falou também em vídeos anteriores sobre os objetivos, né, da caravana. Então, de repente, você pode começar a criar os plots aí que vão acompanhar a caravana durante todo o percurso. Quem é esse patrono? Quem é esse financiador? Qual o interesse dele? Ele tem inimigos que podem atacar a caravana aí ao longo do caminho? O objetivo é mais ou menos esse. E só para começar a mostrar um pouquinho da ficha também, basicamente, tudo que eu vou falar aqui tem um local apropriado para você colocar essa informação na sua ficha. Então, eu só estou falando isso para reforçar que, de fato, a caravana é um personagem e você precisa manter controle, pelo menos, sobre algumas dessas coisas, né, durante o seu jogo. Então, tem, por exemplo, aqui, olha, o local para você colocar o dinheiro em caixa, aqui as informações iniciais sobre a caravana, aqui um espaço para você colocar um desenhinho, uma loucura, uma caricatura, né, do financiador e tal. De repente, você faz um desenho dele e coloca aqueles bigodes e tal, se a galera não curte muito ele, né, enfim, esse tipo de coisa. O VG, basicamente, pelo que eu percebo até agora, ele é aquele estilo de jogo mais solto, mais maluco, então a comédia, a paródia é sempre muito bem-vinda. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui a questão da logo, né? A logo, a marca, né? Então, olha só, toda companhia de aventureiros precisa de uma logo brega. Então, vocês precisam se identificar de alguma coisa, obviamente vocês vão precisar escolher um nome, né? E tem aqui na ficha, né, o espaço para você colocar a logo brega da sua companhia e tudo mais, né? Então, assim, faz parte da diversão de criar esse personagem. E ele coloca também a questão dos ativos, ou seja, é aquilo que, se você quiser fazer, de controlar os ganhos, né, da sua empreitada, porque, querendo ou não, as caravanas, de uma maneira geral, elas têm vários objetivos, pode ser uma caravana de exploração, alguma coisa assim, mas o padrão, a base das coisas, é que ela seja uma caravana comercial, ou seja, você vai tentar estabelecer rotas comerciais ao longo das pradarias ultravioletas. Claro, no meio de muita maluquice, no meio de muita bizarrice. Então, se você quiser, o livro tem maneiras de você acompanhar isso de forma razoavelmente simples. A gente vai ter um vídeo no futuro falando especificamente um pouquinho dessas regras do comércio, tá? Mas aqui só ressaltando que você vai ter, claro, espaço aqui na ficha também para você anotar os seus ativos, né, o fluxo de dinheiro, se vocês estão conseguindo ter sucesso na empreitada ou não. Olha, tem aqui um espacinho para você reservar isso aqui, sempre de uma maneira o mais simples possível e, pelo menos na minha opinião, com aquela ideia de utilizar isso de alguma maneira para gerar gancho de aventura. Outro ponto importante que o livro vai destacar aqui é justamente o tempo e a velocidade. E você vai ter aqui, claro, local para registrar, né? Quanto tempo vai durar a sua viagem, quantas semanas vai durar, as questões que você vai resolver em dias também, que a gente já comentou no vídeo anterior, você vai marcando aqui para não se perder, porque isso vai ser importante na hora de você ver quanto tempo no total a sua caravana demorou, porque isso vai influenciar diretamente na questão do gerenciamento de recursos, né? Na quantidade de comida, na quantidade de combustível, nos encontros e infortúnios que você vai ter ao longo do caminho. Então isso sim, eu acho que é uma coisa que é muito importante, imprescindível que você registre, né, a questão do tempo. Ele coloca aqui também as estações do ano, né, para você adicionar aquele gostinho a mais ali de intempéries ou de condições climáticas que podem ser adversas e tudo mais. E também a questão da velocidade, olha só. Qual é o tamanho da sua caravana? Ela se move mais devagar? Ela se move mais rápido? Isso também vai ter reflexos e vai ter influências nas outras mecânicas do jogo. Avançando aqui, a gente vai ter, olha, as partes móveis, os mordedores, montarias, motores e mágicos, olha só. Aqui
é aquilo que eu estou falando desde o início. Você vai contabilizar, e claro, tem espaço para isso na ficha aqui também, você vai contabilizar a quantidade de mordedores, ou seja, humanos, pessoas que precisam de comida, né, por semana, ali, aquelas sacas de comida por semana para se manter. As montarias são animais, bestas de carga, esse tipo de coisa, né, que também precisam de alimento, mas pode ser forragem ou outras coisas assim. Os motores, questão do combustível, né? Se a sua caravana tiver algo motorizado, vai precisar de um combustível, sempre levando em consideração esse tempo fictício de viagem ali que é da semana, né? Você vai calcular esses custos por semana de viagem, né? E os mágicos, que são criaturas que não precisam de suprimentos, mecanomágicos ou mágicos, enfim, mas você vai contabilizar que existem essas coisas ali na sua caravana. Outra coisa que você vai precisar deixar organizada aqui na sua caravana é a questão dos heróis e dos ajudantes. Os heróis, claro, são vocês, os personagens, né? Então vocês vão colocar aqui cada um dos personagens, mas por que eu vou precisar anotar esses personagens na ficha de caravana? Porque assim, cada personagem, olha só, vão ter uma função, vai ter uma função na caravana. Então você vai justamente deixar registrado isso aqui na ficha de caravana, qual é o papel, qual é a função de cada um dos personagens. Então o livro dá exemplo aqui, olha, funções comuns incluem líder da expedição, navegador, capitão dos guardas, negociador, mecânico, cuidador de animais e médico. E até aqui fazendo um gancho com uma informação que eu dei em vídeo anterior, tem aquela questão dos encontros e infortúnios que você vai mudando a pessoa que faz a jogada, né? Então, a cada semana de viagem, um personagem diferente vai jogar para ver o que acontece. Então, só um exemplo aqui que me ocorreu agora. Se você tem essas funções definidas, você pode, de repente, começar as jogadas de encontros e infortúnios com o líder da caravana, por exemplo, ou com o batedor, ou com o que se encaixe melhor no que está acontecendo ali na hora. Você pode tentar fazer essa correlação ali entre a narrativa do jogo e as funções dos personagens para decidir quem vai ser o primeiro a testar ou quem vai ser o personagem que vai efetivamente testar para definir o encontro ou o infortúnio. E a questão dos ajudantes, eles também vão precisar ser registrados aqui na ficha da caravana, justamente para saber o que cada um vai fazer, porque eles vão ter uma função, geralmente eles têm uma perícia especializada, alguma coisa assim que vai ser útil para a caravana, e eles podem ter também habilidades de combate, então você precisa definir isso aqui, registrar, para ver, se você estiver acompanhando os custos aí, quanto é que você vai ter que pagar para aquele ajudante por semana, né? E claro, no evento da caravana ser atacada de alguma maneira, você tem já aqui pronto a contabilidade de quantos personagens podem ajudar vocês de alguma forma nos combates. E por fim, para a gente fechar as características da caravana e já encaminhando para o final do vídeo, a gente vai ter a questão do tamanho, né? Qual o tamanho da sua caravana? Você vai contabilizar aí as partes móveis, a quantidade de pessoas, de animais, de carga e etc e tal, para definir o tamanho. Claro que isso aí vai ter uma repercussão em outras coisas também. Se a sua caravana é muito grande, ela se move mais devagar, é difícil de vocês se esconderem de algum eventual ataque, de algum perseguidor, alguma coisa desse tipo, né? E uma coisa que é interessante aqui no VG é que ele vai trazer aqui no final, olha, uma tabela que vai te ajudar a definir justamente no caso de a caravana ser atacada, qual é o nível de poder da caravana, né? Qual é o poder de fogo, vamos dizer assim, ou o que acontece com ela. Então aqui nessa tabela vai ter aqui, em relação ao tamanho, né, da caravana, o que acontece com as suas jogadas de dados. Se a caravana é perdida, se 90% da carga é perdida, 75% é perdida, enfim, tem uma tabela aqui para te ajudar justamente nesse sentido, de entender a partir do tamanho da caravana, qual é a quantidade de dano, vamos dizer assim, que ela vai levar, qual é o prejuízo, né, que aquele ataque vai impor à caravana. Então isso aqui é bem útil, você coloca aqui também algumas informações na ficha, né, ele tem tipo um resuminho disso aqui também para você se orientar, que eu acho que facilita na hora de um combate. Por mais que você não vá jogar ali aquelas minúciazinhas do combate, caso você não queira, você com algumas jogadas de dados você consegue ter essa ideia geral de qual é o resultado final da coisa e quais foram os danos, né, causados, os prejuízos causados para a sua caravana. E para a gente fechar aqui, no final dessa sessão, ele vai trazer, claro, exemplos aqui, né, de caravanas. Então, as regras na prática aqui, né, caravanas de diversos tamanhos, olha, então por exemplo vai ter aqui garimpeiros pobres, um batedor, saqueadores, expedição para exploração de masmorras, grupo de guerra, uma sonda de trovão, autogolem, ou seja, diferentes estilos e tamanhos e tipos de caravanas diferentes para você se inspirar, seja para criar a sua, seja para usar aqui, né, como um encontro para os seus personagens. Então, com isso, a gente fecha a questão das caravanas, né? O livro vai seguir aqui mostrando, até já coloquei aqui em outros vídeos, né?
o grande mapa, todo o terreno que a gente vai ter para explorar aqui, né, das pradarias ultravioletas, mas isso fica para vídeos futuros. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários, né, para eu saber se você gostou ou não, o que vocês estão achando do VG de uma maneira geral e também das regras específicas, né, de caravana que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Quem quiser continuar com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar das facções nas pradarias, beleza? Então a gente se encontra na próxima resenha.